somos todos heróis, que modelo temos sido para os nossos filhos? Então eu queria perguntar para vocês, quais as características de um herói? Podem falar. Superpoderes. O que mais? Corajoso, forte, invencível, bonito. Uau! Ó, musculoso, todo herói. Vencedor. O herói sempre vence, né? Que mais? Audacioso. Mais alguma característica? Sobrenatural. Destemido. E aí a gente pensa no nosso tema. Herói ou vilão? O vilão é o oposto do herói, tô certa? Que tipo de pai, que tipo de mãe será que nós temos sido? E aí, para ilustrar, quem sou eu para falar alguma coisa, eu trouxe um vídeo e eu queria que vocês prestassem atenção. Assisti com meus filhos, é um desenho, e falei, nossa, que mensagem para nós pais. Oi! Opa, foi mal aí, hein? A culpa é minha, eu sempre faço isso. Bem-vindo à Zona Fantasma, vilão. O quê? Que história é essa? Eu não sou um vilão. Mas você tá todo de preto, tem uma capa e usa uma máscara assustadora. Mas não sou. E ainda chutou a minha cara. Olha, eu sou o Batman. Você até fala que nem um vilão. Eu juro, bebê, eu sou do bem. Tá bom, senhor Batman. Fica parado pra eu te examinar. Analisando maldade. Sim, senhor. Você é super ágil, né? Eu sou sim. E é 110% descartável. Eu não sei o que quer dizer, mas vamos lá. Como é que foi, pai? Lamentável. Isso! E não me chama de pai. Foi mal. Alfred, bota o moleque no primeiro táxi pro orfanato. Mas ele não merece a chance de ter alguém para acolhê-lo debaixo das asas. Como eu acolhi o senhor nas minhas? Escuta, você não tem família. Então o que sabe sobre ter um filho adotivo? Batman, nós temos que ficar juntos. Deixa. Coringa, você não é nada pra mim. Nem você, nem ninguém. Você não é um vilão comum. Mas você também não é do bem. Padre. Até abandonou seus amigos. O quê? Vai-te embora, vai. Vai. Batman, não! Não faz isso. Não, eu tentei protegê-los. Afastando mais ainda? É, Peraí, são eles que você quer proteger? peraí, cadê o Dick? O baixinho? Ele tá ali. Iniciando o sistema operacional da Batcaverna. Tá fazendo o quê? Eu tenho que salvar a minha família. Pensa, o que o Batman faria? O quê? Já sei. Não obedeceria a ninguém, seria grosseiro com os outros, destruiria o máximo de coisas possível, falaria numa voz grossa e bem grave e agiria sozinho. Não faz isso, Coringa. Baterias atômicas funcionando, turbinas em ação. Não faz o que eu faria. Me deixa tentar. Me deixa voltar e ajudá-los. Mas você já não tentou ajudar? Por aqui, Alfred! Você faz a mesma coisa, de novo, de novo. O que vai mudar? Eu sei o que eu tenho que fazer. Forte, né? Eu vejo o Batman como a gente. Quantas vezes, vamos pensar, ele só queria proteger a família. E aí, a pessoa, né, o Lego lá diz, mas você abandonou seus amigos. Então, essa tem sido a nossa tarefa enquanto pais. Tenha certeza que para eu estar aqui, eu não sou perfeito, eu já errei demais. E à medida que eu for falando com vocês, eu vou dar alguns exemplos disso. Porque a gente, não que a gente queira ser herói, mas para o filho a gente sempre é um herói. E aquela cena do Robin mostra isso. O que o Batman faria agora? Não é? Agiria sozinho? Ou seja, a criança ela é esponja. E muitas vezes nós, pais, não temos sido o herói que elas merecem. Temos sido, o Batman ele é um herói. Ele tem todas as características que nós elencamos no início. Entretanto,
Ele não tem sido realmente o herói que aquela criança merecia. E aí você pode estar se perguntando, mas como eu faço? E aí eu coloquei esse slide para vocês darem uma olhada, né? O segredo para a gente educar uma criança de forma equilibrada está ali, naquela balança. Nós precisamos conseguir equilibrar afeto e autoridade. Quando a gente consegue equilibrar afeto e autoridade, nós nos tornamos pais participativos. Somente pais que estão em constante caminhada com o seu filho, que são presentes na vida dele, conseguem exercer a autoridade na medida correta e dar o afeto no momento certo. Mas eu quero mostrar para vocês uma realidade das grandes cidades. Essa foi uma pesquisa, ela é um pouco defasada e ela é de 2011, então vamos pensar, né, nós estamos em 2019, mas eu não creio que, na verdade, assim, se mudou alguma coisa nessa pesquisa, eu acho até que foi para pior, tá? Então nós temos 45% dos pais hoje são pais negligentes, ou seja, a autoridade e o afeto estão terceirizados. Eles delegam esse papel que deveria ser deles para as escolas, para a igreja, para as babás, avós. Por quê? É como o Batman. O pai, querendo dar o melhor para o seu filho, o que ele faz? Ele precisa trabalhar, ele entende que o que ele precisa nesse momento é suprir o filho materialmente. E por trabalhar muito, acaba muitas vezes sendo um pai negligente, que precisa terceirizar isso a outro. Nós temos ali 10% de pais autoritários. É o pai que o afeto está lá embaixo e a autoridade aqui em cima. Pais autoritários pesam mais na autoridade, a balança vai pender mais para a autoridade, vocês me entendem? São aqueles muitos de nós viemos de uma família autoritária. Muitos de nós somos frutos, não é? Em que o não era não, só de olhar a gente parava. Qualquer coisa, respirou diferente, apanhava. E aí, por conta disso, alguns pais rejeitam totalmente essa autoridade e aí acabam caindo nos pais superprotetores. Afeto demais e autoridade de menos. 12% das nossas famílias são assim. E 33% apenas. Então vamos pensar, 1/3. 1/3 das nossas crianças têm pais participativos. Enquanto eu trabalhava em escola, eu via o quanto essa pesquisa é real. E vamos pensar, se você é um pai participativo, o seu filho convive, tem a probabilidade de conviver na escola muito mais com filhos de pais negligentes, autoritários, do que com filhos de pais participativos. A probabilidade é maior. E aí nós entendemos por que a sociedade está como está. E talvez você possa estar se perguntando nesse momento, mas como é que eu faço? A gente precisa entender que por o cenário atual tem colocado as crianças em 2 bolhas. Temos muito mais pais negligentes que estão terceirizando essa autoridade e muitos pais superprotetores. E a superproteção e a negligência têm sido um dos maiores problemas para o desenvolvimento cognitivo das nossas crianças. Hoje eu atendo numa clínica e normalmente eu posso dizer que metade dos casos que aparecem com dificuldades de aprendizagem para eu avaliar, para eu analisar, para eu dar um parecer, metade dos casos caem ou na negligência ou na superproteção. Mas vai dar problema de aprendizagem por isso? Vai. O pai superprotetor, ele faz pelo filho. Uma vez que ele faz pelo filho, ele não dá autonomia. Neurologicamente falando, nós temos 2 hemisférios cerebrais.
E o que liga um hemisfério ao outro é algo que nós chamamos de corpo caloso. Num senso comum, eu gosto de dar o seguinte exemplo. Quem vai muito na academia, exercita o músculo, não exercita? E quanto mais você vai na academia, mais forte você fica, mais fitness, não é isso? Esse corpo caloso é mais ou menos assim. Quanto mais autonomia a criança tem, mais forte ele fica e mais rápido as ligações dos hemisférios vão ocorrer. E a criança super protegida? Não vai ter o seu desenvolvimento cognitivo comprometido? Vai. Do mesmo modo, a criança é super negligenciada, porque nem sempre o que ela precisa receber, ela vai receber. Indiretamente, ela também acaba sendo super protegida quando ela fica com babá, por exemplo, com vó. Né? Vamos falar, mães, né? Eu sou mãe, eu não sou vó ainda. Gente, minha mãe era tão rígida. Vai ver o doce que ela é com os netos. Eu não acredito às vezes. Eu falo, é a minha mãe, não pode. É vó. Então, como nós precisamos nos portar diante disso? Como a gente pode exercer essa autoridade, não é? Aí tem ali, ó. Não devemos, de modo algum, aceitar a terceirização da autoridade. Todas as vezes que a gente terceiriza, que a gente passa para alguém essa autoridade, nós estamos perdendo as rédeas dos nossos filhos. Como eu falei para vocês, eu fiquei 15 anos trabalhando em uma escola. E desses 15 anos, 7 anos foram na coordenação. E, como se diz, o meu ritmo de trabalho ele era frenético. Eu entrava 7h10 da manhã, eu tinha 50 minutos de almoço e era raro eu sair antes das 6 da tarde. Era muito corrido. E quantas vezes eu precisava delegar essa autoridade? E como a gente colhe frutos amargos por conta disso? Hoje que eu tenho os meus filhos próximos, que eu consigo acompanhá-los de perto, eu consigo ver como isso é mais fácil. Como ficou mais tranquilo lidar com eles, educá-los, como eu consigo estar mais presente. Um outro problema que a gente também tem acontecido é a questão da frustração. Muitas vezes a gente não sabe mais o que é adiar uma frustração. Eu não sei vocês, mas na minha época, né, parece que faz tanto tempo, mas não faz, gente. Eu nasci na década de 80. Era assim, eu lembro que eu tinha um presente no Natal dos meus pais, um presente no Dia das Crianças e um presente no meu aniversário. Acontece que Dia das Crianças, outubro, Natal, dezembro, meu aniversário, fevereiro, era tudo muito perto. Então, de fevereiro para chegar a outubro, meu Deus. E eu ficava já pensando no presente que eu queria. De repente, lá, falava para minha mãe logo, acabou no outro dia, né? 3 de fevereiro, 4 de fevereiro, eu já estava escolhendo meu presente. Às vezes eu estava em março, eu mudava, abril eu mudava, até que de repente ela falava, lá por julho, agosto, né? Agora chega, não muda mais. Por quê? Ela precisava comprar também, né? Gente, que delícia! A minha mãe, sem querer, ela estava adiando as minhas frustrações. Ela estava me ensinando a adiar as minhas expectativas. Ela estava me frustrando. Eu não tinha tudo na minha mão na hora que eu queria. Filmes, imagina, que nós tínhamos tudo na mão. Eu tinha videocassete, eu tinha que ir na locadora e eu podia escolher um filme no fim de semana. Às vezes eu tinha uma lista de 7 filmes. Eu ia levar mais de 2 meses para assistir. E a nossa geração de agora? As crianças têm o tablet, tudo passa no dedo, põe o Netflix, se não está bom, ela troca. Esses tempos, tem uns 2 anos atrás, a gente não tem o hábito de assistir TV aberta em casa. E acabou que estava passando um filme legal, eu deixei. O meu mais novo não sabia o que era o comercial. Nunca tinha visto. Veja bem, é uma geração. Hoje ele tem 7, na época ele tinha 5. Mamãe, o filme saiu, vem ver. Essa é a nossa geração. E aí,
Nós não estamos ensinando isso. Aí são crianças imediatistas, querem tudo na hora, não conseguem sentar, por exemplo, para ouvir alguém falar, não tem paciência. E elas já aprenderam o esquema. Eu lembro por mim, quantas vezes, né? Chego cansada, criança vem falar, tá ativa. Põe ela numa TV, num computador, ela vai acalmar. E com isso nós estamos perdendo uma geração de crianças. E mais, para que a gente possa promover essa maturidade emocional deles, a gente precisa começar a frustrar mais. Eu já ouvi pais me dizerem assim, mas será que eu não vou traumatizar o meu filho? Os pais de hoje têm um medo de perder o amor dos filhos. Vocês já perceberam? Eu não lembro da minha mãe me perguntando se eu amava ela. Pelo contrário, se eu dissesse para minha mãe assim, eu não te amo mais, tudo bem. Quer ir embora? Era assim que funcionava. E estudando, sabe o que a gente descobre? Que o amor, ele se constrói com base no respeito. Então, se nós hoje estamos preocupados se o nosso filho não nos ama, a gente está correndo um grande risco de perder o amor dele de verdade. Porque a gente precisa começar com disciplina. A gente precisa começar ensinando eles a nos respeitar. E aí, vem algo. Eu gosto muito desse versículo. Está em Efésios, no capítulo 4, versículo 13. Nós precisamos preparar as nossas crianças. É nosso papel como cristãos de preparar essa criança, de preparar essa geração para que eles adquiram a estatura de varão perfeito, um varão aprovado por Deus. Está na nossa mão a maturidade. Eu já vi tanto cristão frustrado com lanças, fruto Deus tem uma herança para dar para cada um de nós. Mas criança pode receber herança? Não. Então é nosso papel enquanto adultos. E aí alguns pais me dizem, mas como eu educo? Esse mundo está perdido. É por isso que a gente vem com essa campanha de Criança Vem com Manual. Deus já sabia tudo que nós iríamos passar. E ali nós temos um manual de vida. Deuteronômio 6, eu amo, é um texto de cabeceira. Quando o povo ele sai do Egito, que é necessário regras, olha só, regra para adulto, para que eles pudessem deixar o Egito, foi dado leis. Por que essas leis? Para eles aprenderem a se portar, para organizar o comportamento deles. Uma vez que eles tiveram essas leis, Deus teve o cuidado de passar para Moisés. E lá em Deuteronômio 6 diz, como os pais passariam essas leis para os filhos. Às vezes a gente se preocupa em passar os 10 mandamentos para os filhos. Mas na verdade a gente precisa ler Deuteronômio 6. E lá diz que primeiro nós temos que amar a Deus de todo o coração e de todo o entendimento. Porque se eu, mãe, amar a Deus de todo o coração e a palavra guardar todos os dias, ao acordar, ao dormir, caminhando, indo para a escola, estamos no carro, vamos orar. Todos os dias a gente leva nossos filhos para a escola. No caminho para a escola a gente ora, coloca a armadura, que a gente sabe que eles estão indo para um campo de batalha. Eles vão para uma escola, eu mostrei para vocês, em que eles vão se deparar com aquelas famílias. E eles precisam ser luz. Quando eles chegam em casa, a gente pergunta, o que você ensinou hoje na escola? Porque o que eles aprenderam, a gente sabe. Mas o que você ensinou? Você transbordou Jesus na vida de alguém? E é tão bonitinho quando a gente vê uma criança, meu mais velho esses dias falou, olha, hoje eu não sei se eu ensinei, papai, mas sabe o que eu fiz?
uma menina estava difícil de enxergar, eu dei o meu lugar para ela. Parabéns, filho, é isso aí. Você se importou com o outro. E vocês já pararam para ler esse versículo que está em Provérbios 22, 6? Ensina a criança no caminho, não é o caminho. Se eu ensinar a criança no caminho, é como Deuteronômio 6 diz. Ao se levantar, ao deitar, na mesa. Ele pede para colocar nos umbrais da porta, na testa. Eu vou passar virtudes para os meus filhos o tempo todo. Então, se eu fizer isso, se eu ensinar minha criança no caminho, enquanto ele vai crescendo, eu vou colocando os princípios de Cristo, quando ele for maior, ele não vai se desviar. E eu já vi gente me dizendo assim, ué, mas a palavra de Deus é real mesmo? Porque aquele versículo não deu certo na minha casa. Então a gente precisa... Eu tenho muito temor quando eu falo isso, porque eu tenho filhos pequenos ainda. E a minha maior oração diária é que Deus ganhe o coração dos meus filhos e que Ele nos dê sabedoria. Porque esse versículo ele vai ser real se eu, mãe, se o meu esposo, enquanto pai, fizermos a nossa parte. E mais uma pesquisa. Essa pesquisa foi feita nos Estados Unidos. Eu acho que no Brasil não está muito diferente. Porém, é uma pesquisa norte-americana e eles dizem que menos de 10% das famílias cristãs, tá? Famílias que vão na igreja. Então, não é a população. Eles fizeram uma pesquisa de cada 100 cristãos que vão à igreja, apenas 10 têm o hábito de ler a Bíblia, fazer um devocional, fazer um culto doméstico. Isso é ensinar no caminho. E ainda voltando para o nosso tema, se nós precisamos ensinar essa criança no caminho, a gente precisa ser um modelo. O modo como eu me relaciono com o meu filho vai ser o modo como ele vai se relacionar com Deus. Se eu for um pai autoritário, ele vai conhecer um Deus autoritário. Se eu for um pai de amor, ele vai conhecer um Deus de amor. Se eu for ausente, imagina. E aí, lendo um livro, Como gravar a fé no coração dos seus filhos. Gente, esse livro é maravilhoso. Ele é todo baseado em Deuteronômio 6. E logo na introdução, eu já levei, né? Eu brinco, eu levei uma chibatada. Que ele dizia assim, qual é o papel de um grande pai? Como é um pai herói? E aí a maioria das pessoas respondendo, né? E na minha cabeça já veio, é aquele pai que tem tempo para o seu filho. Aquele pai que investe num tempo de qualidade para o seu filho. E ele continua discorrendo. Não, é aquele pai que ama o filho. O outro dizia, não, é aquele pai que não deixa faltar nada para o seu filho. E aí ele trouxe que o pai, o verdadeiro herói da criança, é aquele que não deixa a criança morrer. E ele traz esse versículo para nós. Está aqui, né? Mas... também Deuteronômios, no capítulo 30, te dou apenas o quê? 2 caminhos, vida ou morte. Ele até sugere, escolhe a vida, porque tudo te irá bem, e você vai viver bem. Agora, se você escolher o caminho, então, daí a morte. Dentes vivam muitos anos de vida nós estamos transmitindo para os nossos filhos. Eu gosto muito dessa palestra porque a gente fica muito na teoria, né? Sempre quando a gente vem falar com pais. Mas eu trouxe algumas dicas práticas para vocês, para que vocês cumpram esse propósito. Heróis precisam de pais determinados e que cumprem o seu propósito. Para que vocês possam cumprir o propósito de levar vocês para a vida, por mais difícil que seja a sua vida, nenhum pai erra porque quer.
Na verdade, eu nem diria que o pai erra. Eu diria que o pai, às vezes, pega uma rota alternativa, sem perceber. Sabe quando a gente está na estrada, dirigindo? Hoje mesmo, vindo para cá, um descuido, meu marido não virou onde tinha que virar. Demos uma volta maior, chegamos no caminho, mas essa volta maior não foi porque ele quis. E assim somos nós. Então eu pensei em algumas dicas para vocês. E eu adoro imagens. Em neurociência, nós aprendemos que toda vez que a gente vai falar com alguém, é importante a gente mexer com o sistema límbico da pessoa. Imagem é tudo de bom. Para a criança, isso surte um efeito, muita gente espanta. Nossa, um homem falando para as crianças. E depois eles falam, nunca imaginei, é perigoso a gente acabar aqui e ele ainda está falando com as crianças. Por quê? Primeiro que é um homem. Hoje a nossa sociedade, nossas crianças vivem um mundo de mulher. É a professora, é a tia da escola, é a merendeira, Ainda quando ela tem um pai em casa, ótimo. E aquelas que nem tem? Não é? Então, a criança vive. E mais, a gente sempre monta, o que nós estamos falando aqui, ele está falando lá. Não falando dos pais, fiquem tranquilos, mas eles precisam ser herói na escola. A gente passa o mesmo vídeo para que as linguagens se encontrem. E aí eu encontrei nesse desenho. A gente viu no Batman um problema para nós, não foi? Nesse desenho eu vi as dicas. Eu tenho certeza que muitos de vocês já viram esse desenho e sabem o superpoder de cada um, não é? O pai, qual é o superpoder do pai? Forte, ele é a força, não é? E aí, olha a nossa primeira dica. Força da obediência. Nós precisamos levar os nossos filhos a isso. E deixa eu perguntar para vocês. Quem aqui quer ter um filho obediente? E se eu perguntar para vocês agora, vocês preferem um filho obediente ou um filho responsável? Responsável? Eu também prefiro responsável. Só que muitas vezes a gente, sem perceber, está fazendo os filhos virarem obedientes. Deixa eu ver se eu estou errada. Tá? Se isso acontece só lá na minha casa. A gente chega um dia fora de casa, pode ser trabalhando, pode ter vindo para a igreja, enfim. E aí a mãe chega e vê aquela sala cheia de calçados. No chão, brinquedos espalhados. Eu já falei. Olha os brinquedos. Você não guardou. Vou chamar o nome dos meus filhos. Vitor, vem catar os calçados. Davi. E amanhã de novo. Vocês perceberam que isso sempre se repete? Por quê? Porque nós não estamos levando os nossos filhos a serem responsáveis. Qual a diferença? Qual a diferença entre uma pessoa obediente e uma pessoa responsável? A pessoa obediente, ela faz porque alguém mandou. A pessoa responsável, ela faz porque ela sabe que ela tem que fazer e faz. Essa é a diferença básica. E como eu, mãe, pai, posso fazer o meu filho se tornar uma criança responsável? Fazendo ele refletir sobre os seus atos. Imagina a cena, eu chego e vejo meus filhos assistindo TV e aqueles brinquedos espalhados pela sala. Eu posso chegar até meus filhos e dizer, em vez de dizer, olha esse calçado jogado, né? Eu simplesmente olho para eles e falo, você tem liberdade para estar deitado nesse sofá? Eles vão levantar, pensa bem, você passou o problema para eles. Espera lá, eu tenho liberdade? Que isso? Eu não posso ficar deitado aqui? É o meu calçado no chão, né, mãe? Talvez ele não vai perceber. Você vai levá-lo. Essa sala, esse chão, está tudo normal? Não. A força da obediência, ela precisa acontecer nos nossos relacionamentos. A gente precisa começar a deixar as regras mais claras. A gente precisa começar a estabelecer rotina para os filhos.
o que eles têm que fazer à tarde, enfim, o horário que parece livre. A gente precisa começar a ensinar o filho a gerir o tempo. Em casa eu tenho os dois, cada um sabe o que tem que fazer. 1 hora, eles estudam de manhã, 1 hora é o horário do devocional. 2 horas é o horário da tarefa. Eu chego às 3, eu vejo criança que não está fazendo nada. Eu só pergunto, tem liberdade para estar aqui? O pequeno já fala, eu já fiz minha devocional, já terminei minha tarefa, por isso que eu vim para cá, porque 3 horas era isso aqui. E quando ele não fez? Sabe o que é? Não, eu só perguntei, então. E como é que a gente consegue isso? Organizando, ensinando. Crianças pequenas, até os seus 5, 6 anos, que ainda não leem, montem rotinas com desenhos. Coloca o que ela tem que fazer na hora que ela sai da cama. Põe alguém escovando o dente. Ela apareceu na cozinha, você pergunta, você pode estar aqui? Já está liberada? Isso é da autonomia. Isso, voltando naquele começo que eu passei para vocês, isso faz a criança crescer, sem ter alguém atrás dela fazendo por ela. Adquiriu a escrita? Monta a rotina escrita, de hora em hora. Quando eu montei com o meu pequeno, ele tinha 5 anos, que ele já estava lendo, e a gente já foi fazer a escrita. Eu lembro que ele dizia assim, porque ele viu o irmão reclamando às vezes, agora eu não vou brincar mais, né? E como eles estudam de manhã, a rotina deles começa 1 da tarde. Aí nós começamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Porque aí vai dormir, né? Ele olhou e falou, eu tenho 9 quadradinhos todo dia. Falei, tá vendo como você tem um monte de quadradinhos? É só a gente distribuir, pode. Aí eu lembro que eu coloquei um quadradinho para jogos, outro para brincar de futebol. Ele achou o máximo, porque tarefa tinha 1 e brincar tinha 2. Então, a criança consegue ver. E aí ela vai se tornar responsável. E nós, pais, vamos ficar como o Senhor Incrível, forte. Porque a gente não se desgasta mais com coisas pequenas. Um outro poder, e aí, né? Vocês lembram da irmã, a filha mais velha? Ela se protege com o quê? Com o escudo. Porque eu já assisti palestras e às vezes a gente fala, ótimo, eu vou chegar em casa e vou fazer. E aí a gente se depara com um filho mais difícil, com um temperamento um pouquinho pior. E aí a gente fala, e agora? Eu sou o problema, né? Tudo aquilo que a gente não consegue no natural, a gente precisa ir para o sobrenatural. Uma vez que a gente ajoelha, uma vez que a gente coloca os nossos filhos em oração, a gente consegue fazer esse escudo em volta deles. A gente consegue proteger os nossos filhos de tudo de mal que pode acontecer. A gente tem o costume de orar de manhã quando a gente leva eles para a escola, como eu falei. No almoço nós oramos novamente, todos em família. À noite nós oramos também. Só que nesse meio tempo, em que não estamos com eles, né? Nós oramos também. No nosso momento a sós com Deus, são os nossos filhos a maior intercessão. E quando a gente fala em orar, a gente precisa começar a pôr a mão na cabeça do nosso filho e derramar a bênção. Deus te abençoe, meu filho. Vai com Deus. A gente precisa resgatar a cultura da bênção, que está perdendo. Está se perdendo isso na nossa sociedade. Nosso filho precisa aprender a pedir bênção para nós. Isso não é uma formalidade. Isso é algo bom. Porque a palavra diz que as bênçãos de Deus, elas perpassam gerações. E uma vez que eu estou abençoando o meu filho, eu estou fortalecendo ele. Vamos agora para o próximo. O flash. Ele é rápido, não é? E a velocidade dele aqui eu vou usar para algo que nós pais às vezes não fazemos. Nós precisamos ser rápidos em perdoar. E precisamos também ser rápidos em pedir perdão. Porque nós vamos errar com os nossos filhos.
E às vezes a gente acha que quando a gente erra, a gente não tem que pedir perdão. Porque senão a gente vai perder a autoridade sobre a vida deles. E eu estou aqui como um exemplo para mostrar para vocês o quanto fazer isso é ganhar ainda mais o coração do nosso filho. Eu fiz um curso uma vez que dizia assim: pergunte para o seu filho se tem algo que você fez que já possa ter ferido o coração dele, porque muitas vezes as crianças, muitas vezes os pais são usados para lançar maldição, para causar um trauma com simples palavras. Meu marido é bem mais duro do que eu, gente. Apesar dele, vocês veem ele todo brincalhão, mas ele é bem mais duro. Como se diz, mãe é vínculo? Eu sou aquele vínculo puro, dá dó. A teoria é linda, mas na hora eu fico morrendo de dó. Então eu sempre me achei ótima. Sabe assim, fiz a pergunta achando que eu ia receber, não, mamãe, você é ótima. Voltando da escola, na época eu ainda trabalhava, eu estava com meu filho mais velho, ele tinha 9 anos. Eu falei: filho, a mamãe já fez alguma coisa que você ficou triste? Aí ele: sim. Eu: sério? O que eu fiz? Aí ele me contou: lembra aquele dia do aniversário da Joana que você não me deixou ir? Então deixa eu explicar para vocês. Ele tinha 5 anos e ele estudava na escola em que eu era coordenadora. Eu fui pegá-lo na sala aquele dia. Não, ele sempre descia e aquele dia a professora falou: eu quero conversar com você. E aí eu subi até a sala para poder pegá-lo. E ela me disse assim: olha, Ana, hoje o Vitor mentiu. Conversa com ele porque ele mentiu feio. O que ele fez? Ele quebrou o lápis, jogou fora e disse e mentiu para nós. Disse que quebrou. Nós não admitimos mentira lá em casa. Eu cheguei em casa e fui conversar com ele e falei: filho, por que você mentiu? Ele falou: eu não menti. Eu falei: você vai estar mentindo de novo? Olha o que a sua professora falou. Ele: mamãe, eu não menti. Eu falei: olha, como consequência, porque a gente disciplina muito assim, tem que ter uma consequência para que a criança entenda. Não é só sair batendo, você precisa de uma consequência. Então, naquele dia, a consequência foi: você não vai no aniversário da sua amiga. Era o aniversário da amiga e ele não foi. Ok, ele chorou muito e eu falei: ótima mãe, Ensinei que mentir é feio e traz consequências ruins. 4 anos depois ele me conta. Ele falou: mamãe, ninguém acreditou em mim aquele dia. O meu lápis, eu estava brincando de Wolverine com o meu amigo e o meu lápis quebrou. Eu achei que não podia deixar um lápis quebrado no estojo e eu joguei no lixo. A minha professora viu o lápis no lixo e perguntou de quem era. Eu estava no banheiro. Quando eu voltei, todo mundo disse que tinha sido eu. E ela já me deu bronca e nem perguntou o que aconteceu. Então eu nem cheguei a falar para ela. Como que eu menti se eu não falei para ela? E você nem deixou eu me explicar. E eu perdi o aniversário da minha amiga. Ela nunca mais fez 5 anos. Ó o drama, Eu tive que ouvir, porque eu perguntei, E ele tinha razão. Gente, eu não errei? Muito. Eu olhei para ele, me abaixei no olho, fiquei olho a olho com ele, sabe? Não é aquela conversa assim. Olhei bem nos olhos dele e falei assim: filho, me perdoa. A gente chegou em casa, olhei para ele: filho, me perdoa. Mamãe não quis. Mamãe achou, mais ou menos igual o Batman, a mamãe achou que a mamãe estava te protegendo, te ensinando. De todo o coração, me perdoa. Ele falou: sim, mamãe, eu te perdoo. A gente chegou em casa, ele até falou: conta agora, mamãe, para o papai, o que você fez comigo. Contei, Aí ele falou: papai, se você quiser me perguntar alguma coisa, ou seja, a gente vai errar. E a gente tem que ter essa humildade de perceber quando a gente extrapola, quando a gente grita, quando a gente disciplina com raiva e não com amor. E não tem nada melhor do que fazer o caminho de volta. Nós estamos ensinando para os nossos filhos sobre humildade.
de que o maior, ele pode, isso não é se rebaixar, isso sim é educar. Estou acabando, gente, só tem mais 2. A mãe, né? Esticando os relacionamentos. Promovam momentos em família. Eu imagino que em Matelândia seja mais fácil. Não sei, né? Mas em Maringá, a gente ouve tanto que é difícil reunir a família para um almoço, é difícil reunir a família para a janta. E quando todo mundo chega, às vezes o pai quer assistir TV, pega o prato e vai na frente da TV. Às vezes o irmão fica no jogo. Para com isso. Esticar relacionamento é você ter refeições em família. É você ter dia da família. Nós colocamos um vídeo no canal e eu falo sobre o dia da família. E teve gente que me questionou. Que horror! Verdade. A gente precisar eleger o dia da família, realmente, a pessoa está certa. Mas, infelizmente, do jeito que andam as coisas, a gente precisa sim, porque a rotina está nos consumindo. Nós que temos trabalho, ministério na igreja, todo mundo que exerce um ministério, às vezes precisa vir para uma reunião, para um ensaio. Às vezes você fica 3, 4 noites fora de casa. Você precisa eleger um dia para a sua família. Independente de qual dia seja. Pode ser no fim de semana, como pode ser uma terça-noite, uma segunda-noite. Eleja um dia. Nós estamos com isso e o nosso dia da família é terça-feira. E terça foi o dia que a gente veio viajar. Deixar os filhos planejarem o dia. O mais velho falou assim, pode deixar, a família vai ser quarta-feira. Nós 4. Gente, são coisas simples. Esses dias eles promoveram um show de talentos em casa. Pensa. Show de talentos, nós 4. Nós 4. A gente precisa ter isso, porque isso estica relacionamento. Isso faz você ter tempo em família. Como foi o seu receber um elogio? Imagina, você vê um caderno de um filho e elogiar. Assim você estica relacionamento. E a linguagem da criança, gente, é brincar. Se você brinca com o seu filho, você está se conectando a ele. Se você dá risada. A gente às vezes perde o humor. As crianças dão risada de tudo, não é? Esses dias eu vi meus filhos rindo. Fui ver uma videocassetada que eles assistiram. A gente precisa rever isso, resgatar esses momentos. E talvez você possa estar falando assim, ai, mas você não sabe a minha realidade. Isso é muito difícil. Como que eu vou arrumar um tempo para isso? Ai, eu tenho que atender fulano, eu tenho que atender ciclano, eu preciso disso, eu preciso daquilo. Por isso que o último personagem eu deixei para o final. O filho mais novo? Mas já vou para o final. O filho mais novo. Ele tem o fogo, não é? Se você não está conseguindo, clame o Espírito Santo. Porque ele vai achar o tempo que você precisa. Como eu falei para vocês, eu passei muitos anos da minha vida enfiada dentro de um trabalho. Depois, então, que o meu esposo decidiu viver do ministério, muita gente acha que quem vive do ministério é quem não tem o que fazer, não deu certo. Meu esposo tinha uma agência de publicidade, ele é publicitário formado. E ele tinha uma agência de publicidade na cidade, mas Deus disse para ele que estava dando um cajado para ele pastorear as crianças do rebanho dele. E ele começou a produzir uns gibis para alcançar resumo da história. Ele ficou integralmente no ministério, vivendo de oferta. E eu trabalhava em uma escola como professora, e bem nessa época eu fui promovida para coordenação. Na hora eu entendi, Deus quer meu marido no campo e eu sou a mantenedora dele.
tudo resolvido. Só que Deus começou a incomodá-lo, que eu precisava estar com ele. Mas dentro de mim eu dizia, como? Quem vai pagar as contas de casa? Por quê? Viver de oferta, meu Deus. Eu trabalhava em uma escola particular, melhor da cidade. Meus filhos tinham bolsa 100%. Na verdade, um 100%, o outro 50%. Onde eles vão estudar? Não vou ter nem como pagar. Minha casa é financiada. Aqueles pensamentos, né? Mas em 2017, eu fui parar no hospital. Minha pressão 18/12. Tamanho estresse que eu tinha no trabalho. E meu marido dizendo, o tempo está terminando. E eu falava, meu Deus, mas como que eu vou pedir as contas? Não posso. E meu marido começou a clamar ao Espírito Santo. Ninguém entende até hoje. Mas chegou em dezembro, eles me demitiram. Eu cheguei em casa chorando, gente. O meu filho pequeno, ele tinha 5 anos, ele me abraçou. O meu mais velho veio me consolar, mas o mais novo me abraçou. Ele ria. Oba! Oba! E aí o mais velho falou, para! Você entendeu que a mamãe saiu? Ela não vai estar mais lá na escola? Aí ele falou, graças a Deus. Porque agora a mamãe vai ter tempo para brincar com os filhos, vai ter tempo de ficar com a gente. Gente, eu sei que às vezes é pesado a gente ouvir tudo isso. E como eu disse para vocês, se eu estou aqui hoje é porque Deus fez uma obra na minha vida. Eu não sou perfeita de modo algum. E se duvidar, a hora que eu sair ali fora eu vou errar. Mas eu quero que vocês levem essa palavra de esperança. Lembrem desses 5 personagens. Procure organizar a vida dos filhos. Coloque rotina. Façam ser responsáveis para que eles tenham essa força da obediência. Cubra eles com oração, para que eles sejam envolvidos com esse escudo. Sejam rápidos em perdoar, em pedir perdão. Estiquem os relacionamentos com eles. Mas toda vez que vocês se sentirem perdidos, clamem ao Espírito Santo. Porque Jesus deixou ele para nos consolar. Jesus deixou ele para nos dar o caminho que a gente precisa. Quando nós não temos o que fazer, ele é a luz. E eu posso dizer para vocês hoje que eu não vivo mais por dinheiro, mas por Cristo. E não tem faltado nada. Meus filhos estudam em uma escola maravilhosa da cidade também. Tem bolsa 100%. E eu dizia assim, mas eu amo falar com o pai. E na escola eu fazia isso, né? Hoje eu ganho a bolsa dos meus filhos e mais um salário para ir na escola deles, falar uma vez por mês com os pais. E o meu esposo, uma vez por mês, ele vai falar com as crianças daquela escola para evangelizar. Deus tem nos surpreendido em mínimos detalhes. Nós estamos no começo do mês, nem fico pensando mais em planilha, mas chega o fim do mês, está tudo certo. Porque esse é o nosso Deus. Se a gente priorizar o reino de Deus, as demais coisas vão sendo acrescentadas. E a regra é essa. Honre a Deus sobre todas as coisas. Depois o seu cônjuge. Tem famílias que estão pondo os filhos na frente. O segundo lugar é a família, mas nessa ordem. Marido, esposa e filhos. Depois você vai investir em trabalho, ministério. Não mude as prioridades. Sigam essas prioridades. E vocês, com certeza, serão heróis. Amém? Essa era a palavra que eu queria trazer para vocês. Eu posso orar, pastor? Eu quero convidar vocês a se colocar em pé e colocar a sua família. Que a gente, quando escuta uma palavra, sempre tem algo que fica no nosso coração. É o Espírito Santo mostrando para nós que área a gente precisa melhorar, que área a gente precisa ser mais insistente, que a gente precisa se dedicar mais. Então, que nesse momento
Antes de eu orar, eu vou ficar quieta para que você coloque diante de Deus essa sua inquietação ou essa sua preocupação. Já vamos começar a usar esse poder do Espírito Santo. Amém? Senhor Deus, eu agradeço, Pai, por mais uma oportunidade de estar aqui te servindo. Ô Senhor, eu coloco diante do seu altar todas essas preocupações, todas essas angústias que são colocadas por cada um aqui. Que em nome de Jesus, ó Pai, o Senhor possa estar dando sabedoria, discernimento, que nenhuma família que entrou aqui saia como entrou, que o que elas aprenderam nessa noite possa florescer, que essa semente caia em boa terra e frutifique, ó Deus, para que essas crianças recebam pais transformados no teu Espírito. Eu creio, Deus, que uma família transformada, ela impacta outras famílias e ela impacta toda uma cidade. Que esse local seja conhecido como um local que investe em famílias, que tem casamentos restaurados, relacionamentos de pais e filhos restaurados, e que em nome de Jesus, se por algum motivo há algo errado, alguma tristeza, alguma falta de perdão, que o Senhor transborde amor sobre esses corações e que esses relacionamentos sejam restaurados. Em nome de Jesus, eu oro e eu já agradeço, porque eu creio no poder do Espírito Santo. E eu sei que assim como o Senhor fez na minha família, o Senhor fará em todas estas famílias. Em nome de Jesus, Senhor, muito obrigada. Amém.